Fernandão, vamos lá. Bom dia, pessoal. Hoje vou apresentar novamente outro artigo, o Stopper Not Trial, que foi um estudo para avaliar no pré-operatório a influência da gente continuar ou retirar o IE cobrar, especificamente no contexto de cirurgias de grande porte, mas excluindo as cirurgias cardíacas. Por que tiveram a ideia de fazer esse estudo? Primeiro que o IE cobrar são medicações amplamente utilizadas, principalmente para hipertensão, insuficiência cardíaca, e o manejo no perioperatório se mantém, se retira, quando volta, ele não é muito bem estabelecido. Colocando na balança, qual que seria os prós e contras de manter ou retirar? Da manutenção, isso aumentaria o risco de hipotensão intraoperatória e as complicações que isso leva, que a gente vai discutir depois. E a retirada, o paciente poderia fazer uma hipertensão, descompensação da IC e até mesmo arritmia. As recomendações, os guidelines, elas são, apesar de ter essas recomendações, não tem estudos muito, até então não tem estudos muito direcionados sobre esse manejo do IE cobrar no perioperatório. Por exemplo, em 2014, tinha-se uma recomendação de retirar porque poderia causar hipotensão intraoperatória. No mesmo ano, em outras diretrizes, poderia manter, e em 2022 é mais recente, que acho que fica ali no meio termo. Se fosse só para hipertensão arterial, a gente poderia retirar. Se fosse um paciente que tivesse insuficiência cardíaca, talvez faria sentido a gente manter para evitar uma descompensação. Então, foi feito o Stopper Not para responder essa pergunta. Uma estratégia de manutenção do IE cobrar no pré-operatório, ela, de cirurgias de grande porte, de cirurgias cardíacas, ela vai trazer melhores desfechos do que a estratégia de retirada? E para responder essa pergunta, foi feito, então, o estudo num desenho de seguinte forma, né? Foi um estudo multicêntrico, com 40 centros, mas só na França. Foi um estudo aberto. Aí, no primeiro momento, a gente pensa, não, sem um comprimido, é medicação, daria para a gente usar placebo. O que os autores justificaram é que, como eles estavam olhando para uma classe, ia cobrar, iam ter diferentes medicações e diferentes doses, então não ia dar para, não ia ser não ia dar para uniformizar por exemplo, se fosse todo mundo é enalapril 20 de 12 em 12, daria para fazer isso, mas aí tem enalapril, losartanas, diversos outros tipos de diferentes doses. Então, eles acharam que seria muito trabalhoso fazer esse cegamento. Então, o estudo foi aberto. Ele foi realizado entre janeiro de 2018 e abril de 2023, e foi calculado um N amostral de 2.222 pacientes para estimar uma redução absoluta do risco de 5% no desfecho primário, com um poder de 80% e um alfa de 5%. Então, na ideia deles, o grupo controle teria um desfecho não coloquei aqui. Bom, eu vou comentar mais para frente, então. Mas o que os autores imaginavam é que o grupo que mantivesse o IE cobrar teriam melhores desfechos. Da população, então, eram pacientes já em uso crônico de IE cobrar, que seriam submetidos a essas cirurgias de grande porte. Então, os critérios de inclusão: maior de 18 anos, usando IE cobrar pelo menos 3 meses, e a cirurgia teria que ser eletiva, não cardíaca, de grande porte. Grande porte definido aqui com uma duração maior que 2 horas, ou então estimado pelo menos 3 dias de pós-operatório internado. Dos critérios de exclusão: cirurgia de emergência, hipercalemia, alguma doença terminal, disfunção renal, aqui estabelecida como um clearance menor que 15, ou paciente já em diálise, necessidade de droga vasoativa e um suporte social ruim. Agora, nos grupos. Então, no grupo intervenção, que é o grupo que eles imaginavam que teria melhores desfechos, o IE cobrar, eles seriam mantidos até o dia da cirurgia, e no grupo controle, eles seriam interrompidos pelo menos 48 horas antes da cirurgia. O protocolo, então, 3 dias antes da cirurgia, eles ligavam para os pacientes, caso não tivesse internado, para orientar a suspensão ou a manutenção. Era recomendado que o paciente fizesse um registro diário, se ele estava ingerindo ou não a medicação.
O retorno no pós-operatório seria o mais rápido possível, desde que não tivesse hipotensão ou disfunção renal. E o segmento seria da admissão no hospital até o 28º PO, até o 28º pós-operatório. Dos desfechos, então, dos desfechos primários, é um desfecho composto com bastante coisa, mas e aí foram 2 pontos, né? Mortalidade por todas as causas e as complicações maiores, que eles definiram do ponto de vista cardiovascular, como infarto, AVC, trombose venosa ou arterial, edema agudo de pulmão, choque cardiogênico, arritmia, urgência hipertensiva. Do ponto de vista infeccioso, sepse ou choque séptico, respiratório, necessidade de intubação ou uso de VNI, renal, lesão renal aguda, hipercalemia e necessidade de nova reabordagem cirúrgica. Então, um desfecho primário bem amplo. Dos desfechos secundários, hipotensão intraoperatória, definida aqui como uma PAM menor que 60 ou necessidade de uso de droga vasoativa, o SOFA no 7º PO e o tempo de internação em UTI e tempo de internação hospitalar. Agora, em relação à parte estatística, a randomização foi de 1 para 1, a estratificação foi conforme o local de internação e a classe da insuficiência cardíaca, então, um NIRA menor que 2 ou maior ou igual a 2, que a gente tinha comentado lá no começo. Então, um N amostral calculado para uma redução de 5% no desfecho primário. No grupo controle, eles estimaram que esse desfecho seria de 25%, e no grupo intervenção, então, de 20%. Isso para um poder de 80% em demonstrar essa diferença e um erro alfa de 5%. O cálculo amostral foi calculado por um software e fizeram 2 análises interinas que deram continuidade no estudo. O desfecho primário, então, seria analisado em 28 dias pelo intention to treat e análise de estatística pelo Q quadrado. Outra questão interessante é que, para os desfechos secundários, eles também não fizeram correção por testes múltiplos. Então, quando a gente for olhar para o desfecho secundário, a gente não vai poder, por mais que tenha uma diferença no intervalo de confiança, a gente não vai poder cravar que aquela diferença foi significativamente estatística, porque não fizeram essas correções. E na análise do desfecho primário, ela foi ajustada para uma regressão logística, conforme idade, sexo, diagnóstico de diabetes, insuficiência cardíaca, o nível de creatinina e hemoglobina. Agora, já olhando para os resultados da parte de seleção dos pacientes. Então, inicialmente, foram avaliados em torno de 2.600 pacientes, desses, 4.600 foram excluídos ou por não ter critério de exclusão, ou não ter critério de inclusão, ou ter algum critério de exclusão, e aí foram randomizados, então, os 2.222. Desses, foram mais ou menos 1.100 para cada grupo. No grupo que interrompeu o IECOBRA em 48 horas, 5% dos pacientes não seguiram o protocolo, então eles acabaram tomando mesmo depois antes dos dias da cirurgia, teve uma perda de segmento de 7%. A mediana e os intervalos interquartis, eles ficaram em 3 dias. Então, apesar dessa quebra de protocolo de 5%, essa perda de follow-up, na mediana dos pacientes, eles conseguiram chegar nesses 3 dias, ou essas mais de 48 horas que eles tinham estimado. No grupo controle, no grupo que continuou e ia cobrar, 2% não seguiram o protocolo, então pararam de tomar a medicação, uma perda de segmento de 8%, e a mediana da duração foi de 0 dia. Então, a maioria dos pacientes, de fato, manteve o uso da medicação até o dia da cirurgia. Agora, olhando para as características de base desses pacientes. Primeira coisa, é importante a gente destacar que na randomização não teve nenhuma discrepância entre os grupos. O que eu gostaria de chamar a atenção, né? Mediana de idade foi 68, maior parte do sexo masculino, 65%. Hipertensão, quase 100% dos pacientes eram hipertensos, e quando a gente olha para outras disfunções crônicas, só uma minoria tinha insuficiência cardíaca, 6%, e doença renal crônica, 9%. Eu quis destacar isso porque uma grande preocupação nos cardiopatas seria em suspender, ia cobrar e precipitar uma descompensação da IC, e nos nefropatas, manter o ia cobrar, e é isso no contexto do pós-operatório, poder piorar a função renal. Mas esses grupos aqui foram só uma minoria. A maioria mesmo foi paciente hipertenso. E aí, só refletindo em exames laboratoriais aquilo que a gente comentou, a mediana da creatinina era 0,9,
e da fração de ejeção de 57%. Então, em geral, a gente olhou para pacientes que não eram cardiopatas e nem nefropatas, basicamente para pacientes hipertensos. Em relação às cirurgias, 60% foram cirurgias abdominais ou torácicas, uma mediana de tempo de 3 horas. Então, de fato, foram grandes cirurgias que eles observaram. Agora, já entrando na parte dos desfechos, a gente viu que o desfecho secundário tinha 1 milhão de coisas, mas ainda assim não teve diferença entre os grupos. Quando a gente coloca aqui no Kaplan-Meier, a gente não vê a curva abrindo. Quando faz uma análise por protocolo ou análise de imputação múltipla, também não teve diferença entre os grupos. Então, mesmo com aquele desfecho secundário primário cheio de coisas, manteve retirar o IECA, o grupo que ficou com o IECOBRA e o que retirou não teve diferença. Olhando especificamente para cada ponto do desfecho secundário, então, mortalidade, os eventos cardiovasculares, sepse, complicação respiratória, lesão renal aguda, nenhuma diferença entre os grupos. Quando a gente olha para fazer uma análise de subgrupos, a gente também não encontra nenhuma diferença, seja levando em consideração a idade, pacientes nefropatas, cardiopatas, se usava diurético ou beta-bloqueador, também não teve nenhuma diferença. E aqui, pelo tipo de cirurgia, também nenhuma diferença entre os subgrupos. Olhando agora para o desfecho secundário, como era de se esperar, a gente encontrou que o grupo que manteve o IECOBRA teve mais hipotensão intraoperatória. Foi 54% contra 41%, a duração dessa hipotensão foi de 9 contra 6 minutos. Aqui teve uma diferença no intervalo de confiança, mas só lembrar que para essa análise secundária eles não fizeram os ajustes necessários, então não dá para a gente cravar que isso daqui, de fato, é estatisticamente significativo, porque não fizeram esses ajustes. O SOFA foi de 3 contra 2, e o tempo de internação em UTI foi de 6 dias. Então, só chamar a atenção que eram pacientes, então, de forma geral, que tiveram um SOFA baixo, e o tempo de internação em UTI foi de 6 dias, então um tempo relativamente curto também, não chegou nem a 1 semana na mediana. Então, a conclusão dos autores foi que, nesses pacientes que seriam submetidos a cirurgias de grande porte, excluindo cirurgias cardíacas, uma estratégia de manter ou retirar o IECOBRA no pré-operatório não fez nenhuma diferença. Então, eles esperavam que, a ideia dos autores era que, se mantivesse o IECOBRA, teriam os melhores desfechos, eles não encontraram isso, com um resultado neutro. Bruno, você já quer comentar ou pode ir para... Depois, a gente volta para o... O primeiro ponto é o que vocês acharam da pergunta do estudo, qual que foi o... Vocês acham que é uma pergunta relevante para a nossa prática? Então, aqui, pelo menos, eu estava fazendo a interpretação era algo recorrente. Aqui, no contexto pré-operatório, o superior é ela vai para tirar, se não tiver fazer essa coisa renal crônica, tem uma parte deles eu estava mantendo, mas o pessoal da cirurgia também para gerar, para alguns fechos pós-operatórios. Eu acho que eu estava ensinando com os erros que eu disse, um grande trabalho em fazer esse pós especificamente sem equilibrar-se. A gente tem mais dúvida se a gente conhecer. É porque parece muito mais, talvez. Não sei se conversamos mais necessário, outra coisa. Pelas novas da 100%, como você acredita, porque era 6% do nosso discípulo. Então, você acha que a pergunta não faz sentido porque a população do estudo não é adequada para responder a pergunta, é isso? Mas, assim, acho que faz, assim, no contexto global, assim, mas eu acho que não responde outras coisas para mim. Tá? Eu acho que faz sentido. Vamos voltar só um pouquinho lá no... Não sei se a potencial está onde. Aqui no secundário. Botar no subgrupo. Uma coisa que foi diferente, né? Uhum.
E assim, da parte de discussão, os autores pontuam isso, mas é interessante que teve essa diferença de hipotensão no intraoperatório, mas isso não resultou em nenhuma outra diferença nos outros desfechos, né? Baixa um pouquinho, fez uma lista. Não, o que eles definiram era uma PM menor que 60 ou necessidade de droga vasoativa, a qualquer momento. Então, o que parece ele tem um bom nível de anemia, né? Ele mudou de 6 para 9. Um tempo de evolução pequeno, né? Mesmo que tenha tido mais, talvez é uma coisa que, sim, seria se fisiologicamente chegou a ser um pouco impactante. E uma coisa até que os autores pontuaram na discussão, foi aberto, né, e os anestesistas sabiam que o paciente estava no protocolo de estudo e que estava recebendo o ia cobrar. Então, acho que eles já entravam na cirurgia mais ligados, assim, esse paciente talvez faça mais hipotensão, então, talvez a resposta fosse mais rápida. Por isso, essa diferença de 3 minutos, assim, na mediana. Aquele vídeo da semana, eles fazem não... Como é que é o nome desse viés? Você já sabe que o paciente está alocado e isso muda a conduta do médico frente ao outro. Aí ele sabe o que não sei se eu consigo. Não lembro, não. Esse é um viés de performance. Performance. Tá? Então, o próprio, o que vai dar a sua prática dependendo do que cai. E aí aqui a gente não tem como saber bem, né? Isso pode ser só uma mudança de prática, né? Mas também é plausível que seja progressão causada pelo medicamento. Acho que as duas coisas são plausíveis. Então, vocês não tem muito como saber a melhor estratégia. Volta um pouquinho, então, agora no grupo, só. Aí, beleza. Como é que a gente interpreta esse resultado? Já que você está preocupado com isso, qual que é a interpretação aí? Acho que o paciente pode comunicação muito legal. 0,6, 2,07. Então, muito agressivo. A quantidade de eventos, 15 eventos, E uma pergunta para vocês: como que a gente deve manejar um paciente com insuficiência cardíaca grave para fazer um procedimento cirúrgico coletivo? Do operatório. Eu acho que, em geral, é esse No quê? No éter. Não, mas independente de manter ou não, o que é recomendado no perioperatório cirurgia de alto risco de pacientes que têm uma doença cardiovascular estabelecida? O controle ao máximo, pega uma abordagem descompensada. Se ele não tiver descompensado, você aqui, se não diz que foi justiça pertence ao beleza, aqui é eletivo. A gente que estavam compensados, certo? Mas e o intraoperatório? O que é recomendado fazer no intraoperatório de discussão? Cardioscopia, se for esses forte, seria um pós-operatório, seria e se tiver operação de mas aí, como você faz o intraoperatório? Continua com o intraoperatório. A manutenção invasiva. Sim, manutenção muito breve. É bom a gente lembrar, os trabalhos lá da pessoa tem. A mortalidade era 20%. A mortalidade foi de 1%, não foi?
trabalhos lá daquela 1%, ó, de mortalidade só. Os trabalhos lá daquela época, eles faziam otimização hemodinâmica interoperatória com o objetivo de aumentar o DO2 até um certo valor, tá? O Shoemaker, na verdade, é o observacional que viu que quem mantinha o débito supernormal morria menos do que quem não conseguia subir o débito sozinho, né? Aí, quando a gente tentou replicar isso para sepse, não deu certo, né? Isso não dá certo. No intraoperatório, parece que faz sentido, tá? Mas tem que ser paciente de altíssimo risco, e geralmente é paciente descompensado. Você no intraoperatório, você vai correr atrás de aumentar a oferta de oxigênio tecidual, tá? Depois a gente teve um trabalho, agora eu esqueci o nome, que era para cirurgia de alto risco, mas a mortalidade foi muito mais baixa. Aí o que se observou é que não reduz mortalidade, porque se a mortalidade é baixa, é muito difícil reduzir com 1.000 doentes randomizados, né? Mas você reduz complicações perioperatórias quando você faz uma estratégia de otimizar fluxo no intraoperatório, tá? Ainda assim, é uma evidência incerta, assim, não é uma... Embora, se for ver, assim, quem estuda isso, acho que tem que fazer uma recomendação forte, isso fica mais como uma sugestão, não como uma recomendação forte, certo? Que é uma evidência de qualidade, sim, ela não é muito consistente, ela, em alguns pontos, ela cai para fora. Mas por que eu estou falando isso? Que a gente está, por exemplo, preocupado com insuficiência cardíaca, esse paciente é um paciente que a gente vai monitorizar, tal, talvez você vai ligar um inotrópico no intraoperatório, se você vê que ele está com um débito muito baixo, entendeu? Com o objetivo de reduzir morte, se for um paciente de alto risco de morte, ou de reduzir complicação, se não for o caso de alto risco de morte, tá? Então, aqui, nesse estudo, a gente vê, na insuficiência cardíaca especificamente, por mais que o N seja pequeno, não tem nenhuma, assim, tem nenhum sinalzinho ali de que mude o negócio, né? Mas tudo bem que o intervalo de confiança é enorme, mas tem uma cara que você for fazer ali com 500 pacientes, porque você não vai conseguir fazer um estudo desse com 2.000 pacientes só em insuficiência cardíaca, né? Digamos que alguém conseguisse com 500. Tem uma cara que não vai chegar muito longe, né? Olhando, não tem nenhum sinal ali mais positivo. A doença renal, aí parece, assim, o P da interação é 0,23, que também não é significante, mas ali você vê que quem não tem foi bem neutrão, quem tinha doença renal crônica desviou um pouco para a direita. Então, se fosse estudar alguma coisa, estudaria isso. Mas aí tem que ver se isso aqui não é só IRA, né? Porque se for só aumento de creatinina, não quer dizer que seja uma piora de função renal. Né? Lembrando do efeito do IE cobrar no paciente, que é um efeito hemodinâmico no glomérulo. Você pode filtrar mais ou menos pelo efeito hemodinâmico e não necessariamente porque você teve uma lesão mais intensa do glomérulo e do túbulo, certo? E eu acho que esse resultado é super interessante, né? Mostrou assim, você mantendo ou não, a incidência, inclusive, de lesão renal aguda foi semelhante no pós-operatório. Não teve diferença, né, entre os grupos aqui. No mesmo dia, tem uma rotina estabelecida para tomar 2 dias antes do procedimento. Daí ele já, às vezes, esquece de tomar, toma depois, aí isso confunde mais o paciente do que ajuda, assim, ele deve ficar nervoso, já no pré-operatório, assim, não dá mais um remédio que ele toma todo dia, e aí pode ter o viés do próprio paciente ficar assustado, sabe? O pós-operatório ele ficar mais preocupado, isso tem outros problemas que não são aferidos por variáveis dúvidas. Não, acho que é algo para a gente levar em consideração também. Geralmente, no dia da cirurgia, acaba não tomando, né? Então, aqui eles tomavam, inclusive, no dia da cirurgia. Uhum. Bom, mas eu sinceramente, assim, para trazer para a prática, aí vai ser muito difícil, porque esse paciente já chega para a gente com essa decisão tomada, né? Mas da nossa parte, que a gente tem que pensar assim, não tem problema, né? Eu acho que tomou, não tomou, né? E não vai mudar muito da nossa parte. Não, porque às vezes a gente fica assim, pô, deram IECA para ele no pré-operatório, o paciente faz IRA, fica hipotenso, a gente acha que isso foi algo que pode ter prejudicado o paciente, né? Isso é mais bem descrito, é mais intenso no pós-operatório de cirurgia cardíaca, pelo risco de vasopegia pós-operatória mais intensa, né? Então, aí não foi o que eles estudaram aqui, né? Pós-operatório de cirurgia cardíaca, que seria outra população. Certo, portanto. Então, nossa prática não tem inversa, seria mais relevante, né? O cara que fez esse retiro, talvez depois, quando eu voltar as coisas, que é o que a gente vai fazer. Ou quando voltar. Uhum. De reconciliação medicamentosa na UTI, antes do cara que se interna
será clínica, quais outros momentos adequados se faz diferente? A gente se baseia em recomendações de boas práticas, né? Mas aqui eu achei legal que eles botaram a ideia de assim, vai retornar quando não tiver ira ou hipotensão, que é bem pensional, mas talvez, por exemplo, ira é um que a gente poderia falar assim, tá urinando e subiu a creatina, deixa quieto, mantém, né? Talvez poderia ser o caso também, né? Mas... Ele fez um maravilha, ele ficou um pouco de hora no laboratório, hoje ele vai cá, e talvez amanhã não comece o objetivo, será que começar a ver esse dia de faz a diferença? Acho que é pouco, mas acho que Sim. ele teve alguma coisa que ele trabalha, os transitórios voltou, aí volta e está lá, sempre tem repetição histórica, aí você fica assim, não, mas ele usou droga, eu não vou voltar agora, mas ele é hipertenso. Aí eu acho que faz parte do que a gente vai observar depois, né? Bom, então assim, fizeram uma população geral, então isso é uma crítica, não sei se depois vai estar na discussão, mas é uma crítica por não ser a população de mais alto risco, né, que você mais queria saber se fazia sentido continuar ou não. Mas, ainda assim, eu acho que é uma coisa que, na prática, a gente sempre se discute, né, o que vai fazer ou não com o IAE cobrar. O que vocês acharam do desfecho primário do estudo? Vocês acham isso um desfecho... O que vocês acham? Não necessariamente tem a ver com medicação. Suspendeu ou não. O sepsis, de intubação. Não sei se isso aí modificaria o uso dessa medicação específica, assim, se o doutor tudo no mesmo bolo. Excelente. Eu acho que realmente tem muita coisa que não tem nada a ver com o uso do medicamento, né? E por que eles usaram esse desfecho aí? Eles usaram porque você tem que fazer um cálculo de amostra para publicar no JAMA lá. Aí, em vez de falar assim, eu vou randomizar 2.000 pacientes e ver o que acontece, daí eles falaram assim, vou randomizar 2.000 mais ou menos, aí eles pegaram isso aqui, viram alguma coisa na literatura que batia e chutaram um número lá de quanto ia reduzir. Concordo totalmente com vocês, esse desfecho aqui para mim não faz nenhum sentido. O desfecho para mim que mais faz sentido é se o paciente ficou mais tempo na UTI ou não. Porque se ele ficou mais hipotenso, ele vai usar mais nora, né? ou pelo menos a duração da droga vasoativa. Ou disfunção renal, ou injúria miocárdica, poderia ser também, injúria miocárdica perioperatória, que é uma coisa que pode ter relação ou não. E aí, quando a gente vai ver, né, foi tudo absolutamente neutro, né? Então, talvez eventos cardiovasculares, né, edema agudo, alguma coisa assim, faria mais sentido, né? Fala, Thiago. Aqui o trabalho de mortalidade muito provavelmente deveria ser neutro, né? Não tem que trabalhar com cirurgia letiva não dia para paciente só hipertenso. Então, acho que deveria ter escolhido outro desfecho primário, talvez lesão renal aguda, talvez tempo de interação de UTI, e tirar desse bolo todo ali de baixo. Talvez lesão renal aguda, o tempo de interação de UTI fosse desfechos que desse para fazer um cálculo mais razoável, não teria que botar aquele bolo todo. Uma coisa que é interessante é que quando você coloca tanto desfecho, o seu objetivo de fazer desfechos compostos é você aumentar o poder estatístico. Você parte da premissa que todos os desfechos estão caminhando no mesmo sentido. Quando você começa a misturar tanta coisa ali, que não tem como garantir que a intervenção tudo vai caminhando no mesmo sentido ali, para o lado positivo / negativo. Agora, a gente vai ver o best tipo de botou um desfecho que era mortalidade, um desfecho que era melhor desfechos funcionais. Então, se você botar melhores desfechos funcionais e mortalidade em vez do desfecho de de monitorização de pique, todos os trabalhos de reactividade expressiva e tudo, a gente viu que às vezes os desfechos de intervenções em pacientes neurocríticos funcionais, às vezes caminham de lado contrário à mortalidade, né? Com a tendência, às vezes, de você botar o mesmo desfecho composto. O seu objetivo é aumentar o poder estatístico. Se você coloca duas coisas que vão para o caminho oposto, a ideia é que você ficar neutro e não melhorar o seu poder, piorar, na verdade. Então, aqui, quando você bota um par de coisas aí, você se compromete também na sua ideia inicial de aumentar o poder estatístico.
Acho que sim, mas é que aqui eu acho que é um pouquinho diferente quando você pensa no neurocrítico, né, Thiago? Porque no neurocrítico você tem uma escala ordinal e você divide, você pode dicotomizar um ponto para fazer a análise. Mas o desfecho, em teoria, é o mesmo. Morte mais estágio vegetativo, morte mais estágio vegetativo mais sequela grave, entendeu? É onde você dicotomiza. Mas eu acho que aqui o problema dele é justamente de você botar coisa ali que você não é plausível, não tem relação com a intervenção, né? E por que eles usam esse desfecho? Porque em perioperatório se usa muito esse desfecho combinado de morte ou complicações graves perioperatórias, né? Mas isso depende muito. Por exemplo, se você fosse fazer um estudo de, sei lá, estratégia de ventilação intraoperatória. Mas tudo bem, dependendo se a ventilação for muito lesiva, pode causar biotrauma, lesão renal aguda, hipotensão, pode causar outras coisas, mas aqui o IECO ou não, realmente, eu acho que o ponto principal que a Camila trouxe, tem muito desfecho ali que não vai ter nenhuma relação com manter ou não manter, né? E aí, quando a gente vê, mas assim, quando a gente vê o tempo de permanência na UTI, eles analisaram com diferença das médias ali, né? Que é uma regressão linear. E depois fizeram uma análise ajustada. O que chama, alguma coisa chama atenção aí? O que vocês acharam? O que você... Tem uma coisa que me chamou muita atenção, eu não consegui chegar numa conclusão, é que o tempo de internação hospitalar, a mediana do tempo de internação hospitalar foi praticamente igual a de internação na UTI. E isso eu não... Pedro, aí tem outra coisa, na verdade. Você concorda comigo que essa tabela está errada? Tem um erro aí. Ficou mais tempo na UTI do que no hospital? Isso aí precisa corrigir, né? Eles devem ter invertido. Em cima deve ser o ICU loss e embaixo deve ser o hospital loss. Ou... Não tem porque ficar 6 dias na UTI. Essa tabela está errada. Ou só da UTI em horas, não sei. Essa tabela está totalmente errada. Por que vai ficar 6 dias na UTI, pô? Cirurgia eletiva com 1% de mortalidade. Não é para ficar nem 24 horas, né? Essa tabela está errada, com certeza. Isso é uma coisa depois para ver no... Você percebe, faltou afirmar só com precisão, assim. Tá errado a tabela, tá? Acontece, alguém na hora de montar a tabela aí fizeram alguma coisa errada. Tá estranho. E aí, é que eu ia comentar da diferença das médias, né? Porque você vê um dia de diferença das médias em termos de tempo de permanência, mas esquece, porque não... Agora, qual que é o certo aí, a gente não sabe, né? Então, o único desfecho que era relevante, eles ainda botaram errado aí. Pronto. Acontece, isso acontece. Provavelmente deve ser alguma correção em breve desse erro nessa tabela aí. Bom, e aí tem um desfecho aí que é muito bacana, que é o último desfecho, você não chegou a comentar aqui, é dias livres de hospital. Esse último. Como é que calcula esse desfecho? Como que você pode fazer? Qual que era o segmento que eles faziam? Você sabe. Então, eles faziam o segmento por 28 dias, né, seja internado ou não. Imagino que eles pegavam simplesmente o tempo de internação, menos esse ponto final de 28, e aí calculavam esse... E se o paciente morre? Quantos dias livres ele tem? Aí eu não... Se ele morrer no D5. Ele morreu, operou e morreu no D5. Aí quantos dias livres de hospital ele teve? 23? Aí é 0, tá? Então, o conceito de dias livres é assim, se o paciente morreu, sempre vai ser 0. Então, você assume que morrer e ficar internado 28 dias é a mesma coisa. Para dias livres de hospital, né? Você tem dias de ventilação mecânica, dias livres de suporte orgânico, mas o conceito geralmente é esse, tá? Pode variar, então é importante ver qual é a definição dos autores, mas habitualmente é isso. Então aí faz sentido você bater o dia livre de hospital com a duração da internação, a mediana, né? Então a mediana de dias livres de hospital foi 22 dias e de tempo de hospital foi 6, beleza. Mesma coisa no grupo continuar, 23 dias de hospital, 5 dias de tempo de internação no hospital, né?
E aí não foi diferente, né? Mas talvez o que essa mediana um dia, eu acho que faz sentido porque você reconcilia, antes de dar alta, às vezes você reconcilia o medicamento, né? Então, talvez o paciente já ficou com o medicamento, ele não teve que reconciliar, talvez antecipou a alta dele, né? Não sei. Mas assim, não foi neutro, né? Não dá pra gente ficar interpretando isso. Mas é uma coisa que faria sentido, né? Se fosse um N maior e tal. Agora, o da UTI realmente não dá para interpretar. Só se for em horas. E aí eles botaram dias em vez de horas, né? Tá? Muito bem. E aí você falou da análise interina. O que é aquilo lá que você falou de análise interina? Chegou a dar uma olhada, não? O que é o... Não? Vamos... Fugiu? Vamos ver aqui o que é o Brian Fleming. Isso aqui é legal, porque ele comenta das duas coisas, né? Então, quando você faz uma análise interina, qual que é o problema que você passa a entrar? Isso aqui, ó. Você passa a olhar para o resultado mais de uma vez. Você não vai olhar só no final, tá? Então, toda a estatística frequentista é baseada, você fez um cálculo de amostra e tal, e aí eu vou ter o meu P lá de 0,05 para eu chegar à minha conclusão lá no final. E aí eu posso fazer análise interina. Qual que é o objetivo das análises interinas? Quais são os objetivos pelos quais eu posso fazer uma análise interina? Pode sentar. Hã? Você falou? Malefício. Então, avaliar malefício. Você falou outra coisa? Segurança, futilidade, que mais? Adaptação da otimização. Por Então, isso aí é por eficácia. Então, você tem 3 motivos para interromper o estudo. Por futilidade, por eficácia, por segurança. Só tem 3 motivos, tá? E aí, isso aqui, análise interina, na verdade, é uma das coisas que faz parte da condução ética de um estudo. Quando você está fazendo um estudo, você assume que tem uma dúvida razoável na literatura, que é o que a gente chama de equipoise, tá? Do ponto de vista ético, para a gente poder fazer uma pesquisa científica em seres humanos, tem que ter uma dúvida na literatura, qual que é a melhor estratégia de tratamento, tá? Só que aí você, se tem uma dúvida na literatura, pode ser que durante o estudo você descubra uma coisa que não estava prevista. Então, a ideia da análise interina é que você faça isso, tá? Você avalie isso. E aí o ideal é você prever os motivos para interromper. Interromper por eficácia tem que ser uma exceção da exceção da exceção da exceção. Tem que ser uma coisa que é muito não planejada, tá? Interromper por dano, isso é uma decisão geralmente que o comitê de segurança do estudo, um comitê independente, vai avaliar. Por exemplo, digamos que estudo lá com 1000 pacientes, eles veem que está tendo um monte de hipotensão, os pacientes estão ficando bem mais tempo, mesmo que não seja previsto, o comitê de segurança vai falar, olha, eu acho melhor, ou muda o protocolo, ou interrompe, poderia falar isso, tá? E por último, interromper por futilidade, aí é uma questão de eficiência do uso do recurso. Você planejou um estudo de 2.000 pacientes, aí você chegou em 1.000, você chega à conclusão que se randomizar mais 1.000 não vai mudar nada. Então já para logo e gasta dinheiro com outra coisa, tá? Então, utilidade não tem a ver muito com uma questão ética, tem a ver com questão ética também, porque você incluir paciente no estudo que não vai trazer benefício também não faz sentido, tá? Mas tem muito mais a ver com o uso do recurso, que é finito, né? Bom, e quando você faz por eficácia, por que a gente tem que ser muito criterioso? Porque eu posso ter o que a gente chama de random high. Eu posso, durante o estudo, ter uma variação aleatória, que o meu P bate o 0,05 e aí eu interrompo aqui. Mas, na verdade, se eu continuasse incluindo os pacientes, seria equilibrar lá na frente, um P de, sei lá, 0,4 aqui no caso.
Tá bom? Então, dependendo do número de pacientes do estudo, eu tenho um risco maior no começo do estudo de encontrar variações aleatórias que não são verdadeiras. Tá bom? Essa aqui é uma figurinha bem clássica das análises interinas. Aqui ele bota o valor de P e tal. Tá? Depois esse artigo vocês podem baixar aí, então você tem que decidir quais são as formas de interromper. E aí tem vários critérios. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Um deles chama O'Brien-Fleming. Como é que é o nome do critério aqui? Era O'Brien-Fleming, né? E aí o que eles fazem? O O'Brien-Fleming e o Peto é um que não tem, ele é simples, ele fala assim, você só vai interromper se o P for menor que 0.001. Então tem que ser assim, não tem dúvida de que o negócio foi eficaz baseado no seu desfecho primário, né? Tá? O O'Brien-Fleming não, ele faz assim, quando está mais no começo, ele é mais criterioso. Quando está no meio, ele é um pouquinho menos criterioso. Conforme chega no final, ele vai ficando cada vez menos criterioso, entendeu? Então, dependendo do número de análises interinas, você vai ter um ponto de corte do valor de P para interromper diferente, tá? E aí você vai ter que penalizar o valor de P final, porque você deu uma olhadinha. Se você deu uma olhadinha no seu estudo, o seu valor nominal de significância estatística não é mais 5%. Você vai ter que ajustar o final baseado nas olhadinhas que você deu, tá bom? E você chama assim, você está gastando o seu alfa lá do final, quando você está dando uma olhadinha no resultado no meio, para interromper por eficácia, tá? Por segurança, não precisa seguir esses critérios obrigatoriamente. E daí eles botam aqui. Então, ambos, o Peto e o O'Brien-Fleming, são bem criteriosos para esses valores aqui. Então, vamos ver a tabela 2. Eu acho que é essa. Ó. Tá, então, aqui, ó. Então, são vários critérios. Ó, o Peto é o que eu falei para vocês. Ele sempre bota 001 e aí ele não penaliza lá no final. Ele deixa o final 005. O O'Brien-Fleming vai dependendo de quantas análises você faz. Ó, se você fez 2, é 005 e depois no final você penaliza 0048. Se você fez 5, a primeira é super criteriosa, a segunda nem tanto, a terceira, quarta, mas você fica com 0041 no final. Tá? Meio estranho, né? Hoje em dia a tendência é usar o Peto, porque é mais simples, você não penaliza lá no final e acabou. Aí se no meio do estudo você viu uma evidência inequívoca de que o negócio funciona, você interrompe, senão você carrega o estudo até o final. Tá bom? O Pocock, que é um dos maiores trialistas aí, né? Tem um livro dele de ensaios clínicos e tal. Ele propunha uma estratégia que penalizava igual, assim, baseado no número de vezes que você dava uma olhadinha. Então, o primeiro e o último também. Aí isso não faz tanto sentido, né? Porque lá na frente não tem por que você penalizar tanto. Então, por isso que, nesse artigo que já é de 2005, já tem 20 anos, né? Ele já falava assim, a gente prefere essas outras duas estratégias de penalizar. Tá bom? E aí tem coisas mais avançadas, como já comentou, que é quando você faz randomização adaptativa, tal, você pode usar critério bayesiano para ver se isso continua ou não, baseado em probabilidade de que vai ter evidência ou não, enfim. Mas isso aqui é mais usado para interromper por eficácia, tá? Por segurança, daí a gente geralmente usa o valor nominal do 005 normalmente, e por futilidade, aí sim é importante você, geralmente para interromper por futilidade, você tem algum critério que você avalia a projeção, se eu incluir mais tantos pacientes, mesmo que comece a desviar para um lado ou para um outro, o resultado, se eu vou conseguir encontrar um resultado neutro ou não. É bem parecido com o TSA, quando você faz na meta-análise lá, análise de traço sequencial, que você vai botando todos os estudos, e aí tem as duas curvinhas que vão se aproximando, e aí na futilidade geralmente você vê isso, se você projeta que vai cair no meio, não vai ter diferença, aí você interrompe o estudo antes, tá bom? Muito bom. Então aqui é um negócio legal para vocês darem uma olhada aí, quem quiser. E aqui ele fala também da questão das análises subgrupo, mas isso aí a gente já comentou bastante, né? Análise subgrupo acho que já está bem conversado a respeito. Cadê o negócio? Pronto. Tá bom? Das áreas secundárias, o Bruno falou bastante, passando bastante o desvio secundário, mas pelo menos nas pais analisar os trabalhos eles corrigiram para teste fluxo, ou para desfechos secundários que se avaliam. Poucos, escolher a maioria
brinco de fazer isso. É você corrigir com correção de Monferrand. Eles têm aqui para mostrar isso. Pode falar, Thiago. Mas quanto mais vezes você olha, ou seja, mais vezes você faz análises diferentes, maior chance de você encontrar alguma coisa estatisticamente. Então, se faça uma análise de 0,05, mas eu falo por análise, seja 0,05 mais, 0,05, e assim funcionando, chances de não conseguir acertar alguma coisa. É a questão do cara se tentar acertar com a carta, você vai ter na mão. Se tentar uma vez com uma chance, você está 20 vezes a chance maior. E aí, quando você faz essa análise de correção do Monferrand, você pega o valor de P de 0,05 e eleva a potência de quantas vezes você fez essa análise. Quantas vezes você fez 5, 0,05 elevado a 15, para você encontrar uma relação estatística. Então, é uma das formas de você conseguir tornar mais difícil você ter um secundário positivo. O Monferrand, ele, assim, você pode fazer dois jeitos. Você pode pegar, por exemplo, o valor. Vocês poderiam fazer aqui, se tem o valor de P, você divide pelo número de vezes que foi feita a análise. Então, se tem 5 subgrupos, você divide por 5 e aí o valor nominal fica 0,01. Se tem 2, você divide por 2 fica 0,025. Se tem 3, divide por 3, aí fica 0,017, entendeu? Para cada subgrupo. Aí você pode fazer isso e você vai mudando o valor nominal do P, dependendo de quantas análises. Mas o Monferrand, ele é muito estrito. Ele não é o ideal mais recomendado, tá? Mas é aquela coisa de política. O JAMA não exige isso, o New England não deixa publicar valor de P se o desfecho primário for neutro, justamente para nem entrar nessa discussão, né? Eu acho que, no fim, o desfecho secundário é muito mais para reforçar o resultado do desfecho primário mesmo do que qualquer coisa, né? Mas o problema é quando você tem um desfecho primário que nem a gente gostou, né? É um desfecho primário que você fala assim, eu não esperava que essa intervenção ou a suspensão do negócio mudasse o desfecho primário, né? Certo? Bom, muito bem. E último ponto, o que vocês acham disso aqui? Por que ele fez uma análise ajustada? O desfecho primário foi ajustado? Ou isso foi um desfecho... Ele fala como análise primária, como ajustada ou não? Ele apresenta as duas, né? E por que você acha que ele escolheu essas variáveis aí? Acho que são as variáveis que estão mais relacionadas à doença cardiovascular. E complicações. Então, vejam, assim, diabetes e insuficiência cardíaca é muito associado à complicação perioperatória, certo? Qual diabetes que está no score de Lee? Vocês avaliam o risco perioperatório? Diabetes em uso de insulina, não é tipo 2. Os diabetes que usam insulina entram no critério. O que mais? Doença coronariana, sim. Mas estou pensando aqui nesses aqui. Então, insuficiência cardíaca, então são 2 critérios de história, que ele considerou qualquer diabetes. E que qualquer diabetes, hoje em dia, né, então uma metformina para uma glicada de 6 ali, né? Então talvez não ajude a ajustar muito, né? Mas o diabetes que é muito ruim é o diabetes que precisa de insulina, tá? Pelo menos dos scores aí mais antigos. E aí, aqui tem 2 marcadores que são super importantes. Então, anemia no pré-operatório e disfunção renal, tá? Creatinina alterada, e são marcadores prognósticos muito fortes. E aí, realmente é interessante ele fazer uma análise ajustada para isso, né? Tá? Ainda mais que o IECA pode ter relação com isso, né? Mas não necessariamente precisaria ter relação. Lembrar que quando eu ajusto para uma variável, eu estou colocando uma variável que vai me ajudar a explicar a variabilidade do desfecho, que vai ter a ver com risco de complicação, no caso aqui, né? Morte ou complicação. Então, ao fazer isso, ele pode ter um resultado mais preciso ou não. Aí vamos ver o que aconteceu na análise ajustada e não ajustada. Ele apresentou. Por desfecho primário, no fim, não mudou nada, né? Não ficou mais preciso ou menos preciso, né? Decisão final foi a mesma, né? Quando você olha aqui para a mortalidade, foi igual. Ó, cardiovascular, sepsis, vamos ver um aqui, lesão renal aguda. Ficou igual também. Então, aqui não fez muita diferença ajustar ou não, né? Não levou uma estimativa diferente. Mas o importante é que eles pré-especificaram e seguiram o que foi pré-especificado, né?
Tá bom? Bem, você quer apresentar sua discussão final? Esqueceu algo? Bom, só para finalizar, para pontuar o que os autores colocaram na discussão, então foi aquilo que a gente tinha comentado, que aumentaram os eventos de hipotensão no intraoperatório, mas isso não teve nenhuma repercussão clínica para os pacientes, e a questão que o desfecho secundário também não foi ajustado. E aí, por que a gente comentou sobre hipotensão no intraoperatório, né? Tem um outro artigo que os autores citam também, que é o IMPRESS, que nesse artigo, que eles separaram grupos entre um grupo ia ter uma meta de uma sistólica de 80 no intraoperatório, o outro grupo ia ter uma meta de variar só 10% da pressão que fosse da basal dele. Então, no grupo ia ficar com uma pressão maior, o outro ia ficar com uma pressão menor, e nesse grupo que eles fizeram essa intervenção de manter a pressão no intraoperatório semelhante à basal do paciente, eles tiveram menos disfunções orgânicas, aí principalmente menos delírio, mas menos lesão renal. Então, isso foi uma coisa interessante, mas que já no Stopper-Notch, essa hipotensão no intraoperatório não gerou nenhuma repercussão. De limitações, né? Foi um estudo aberto, pelaquela questão que a gente tinha comentado. Diferentes medicações, diferentes posologias, seria difícil fazer um placebo e homogeneizar a medicação. Foi só na França, apesar de ser multicêntrico, foram só em unidades francesas, que a gente já tinha comentado também. Tiveram poucos pacientes com insuficiência cardíaca e doença renal, talvez fosse o principal que a gente quisesse analisar, e ele olhou para vários tipos de cirurgias, né? Não olhou para uma cirurgia específica. Então, não dá para dizer que, apesar das cirurgias terem uma duração prolongada, que essas cirurgias vão ser semelhantes entre si. E é isso. Obrigado. Vocês acham que ser da França faz alguma diferença? Que a terapia intensiva é não sei ver, né? Não, mas eu pensando em integração do estudo, não faz diferença não, eu não acho que isso é uma limitação. Todo estudo precisa ser multinacional, tá? Uma coisa é prática de ventilação mecânica, né? Que é uma variabilidade enorme. Agora, dá ou não dá o IECA, tudo bem. Pode mudar, assim, talvez população oriental para a população francesa, tá? Mas acho que aí não é questão de ser na França o estudo, né? É uma população branco somente, e talvez na população negra poderia ser diferente, né? Porque às vezes o pessoal bota essas coisas, mas a limitação não é de ser na França. Os pacientes única coisa que ele pontuou no estudo era a porcentagem que usavam IECA ou BRA, que era 52% usava IECA, 48% usava BRA. Agora, essa questão de medicação combinada, ele não escreve nada. Uhum. Sim, sim. Às vezes é difícil falar, vai tomar IECA, mas aí ele vai tomar IECA, vai tomar os arteros, vai jogar junto, e o resto, que é uma filosofia. Mas eu acho que aqui a gente tem que assumir que interrompeu a falta de também. Acho que talvez, mas a gente não tem esse dado para afirmar. Portanto, sim, não faz diferença. Então, para a gente, usou ou não usou, a gente tem que se preocupar com isso. Segue o jogo. E a gente, uma coisa que a gente fica incomodado, mas não é tão importante assim. Beleza? Bom, valeu. Alguma dúvida? Pergunta aí. Bom almoço para vocês.